E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero falar sobre Carl Gustav Jung, um psiquiatra suíço que viveu na virada do século XIX para o século XX. Para ser bem exato, nasceu em 1875 e morreu em 1961. E eu queria destacar um aspecto muito específico do trabalho de Carl Gustav Jung, que era a atenção que ele dava para as mandalas. Interessante isso, né? Primeiro, o que é uma mandala? Uma mandala é uma figura geométrica, na maioria das vezes circular, mas ela pode ser quadrada, triangular, retangular. Normalmente ela é uma figura geométrica simétrica e às vezes ela pode ser uma combinação de diversas figuras geométricas, mas elas são, na maioria das vezes, compostas pela sobreposição de diversos círculos. O Jung acreditava que as mandalas serviam como representação da divindade. Por isso existe uma conexão muito grande entre uma mandala ou as mandalas e as religiões, né? Então a gente sabe, por exemplo, que os monges budistas pintam mandalas como atitude de meditação. Sabemos que, por exemplo, em muitas igrejas cristãs nós temos representações mandálicas nos vitrais. Então me parece que essa conexão entre mandala e religião é muito forte. Em alguns casos, no caso das religiões orientais, ela é explícita, consciente, e no caso das religiões ocidentais, provavelmente elas são inconscientes, né? São feitas sem uma intencionalidade. O Jung achava também que a mandala podia ser uma boa representação da totalidade da psique. O modelo de psique do Jung, muito parecido com o de Freud, embora houvesse algumas importantes divergências entre ambos, para ambos, existia então a psique humana pode ser representada pela sobreposição de diversos círculos, um círculo central representando o inconsciente, no caso do Jung, um inconsciente coletivo, quer dizer, uma dimensão do inconsciente que é partilhado pela espécie humana, um segundo círculo que representa o inconsciente pessoal, quer dizer, fatos que foram inconscientizados a partir da história psíquica desse sujeito, e um último círculo, na borda do círculo, uma representação do consciente, aquilo que nós conhecemos sobre nós mesmos. Então, a vantagem da mandala é que ela pode simultaneamente aludir tanto à experiência religiosa ou à divindade, como ela pode aludir também à totalidade da psique. Nós sabemos que o Jung colecionava, né, muitas fotos do Jung no seu escritório e muitas mandalas decorando o seu escritório. A gente sabe que o Jung também pintava mandalas. Eu já fiz um vídeo sobre o livro vermelho de Jung e também fiz um outro vídeo sobre a arte de Carl Gustav Jung, e nessas duas publicações nós temos muitos desenhos, muitas mandalas, né? Além de outros tipos de desenhos, temos muitas mandalas feitas pelo Jung. O Jung também analisou as mandalas, na forma como elas apareciam entre os seus pacientes, através dos sonhos, através dos desenhos. Ele analisou muito as mandalas também em experiências religiosas antigas e contemporâneas. E por fim, eu gostaria de dizer para você que pintar mandala é uma experiência fantástica. Eu também tenho uma experiência de pintar mandalas, né? Naturalmente eu sou um artista amador, principiante, mas essa aqui é uma mandala que eu fiz agora recentemente, nesse período de confinamento, né? Então aqui nós temos uma figura circular e a partir de camadas, né, nós vamos então pintando para a borda. Essa é uma técnica utilizada que eu estou aprendendo agora ainda, que a gente pinta exclusivamente com pontos. E o importante da pintura de mandala sempre é você aproveitar esse tempo. Primeiro, pintar mandala faz a gente literalmente meditar. Por quê? Porque você não consegue fazer tantos detalhes assim se você não estiver muito calmo, muito concentrado, se você não tiver muita paciência, não tiver bastante tempo. E ao mesmo tempo uma oportunidade que você tem de estar em contato consigo mesmo, de experimentar a si mesmo, de olhar para dentro de si e de expressar aquilo que está no seu inconsciente. Por exemplo, essas duas mandalas que eu mostrei para você agora, elas foram pintadas de forma totalmente espontânea. Eu olhei um modelo e tal, mas adaptei o modelo e fui escolhendo as cores e fui criando tonalidades e misturas
de forma espontânea, e isso gera um prazer, uma alegria muito legal. E por fim, eu gostaria de mostrar para você uma caixinha de MDF com uma mandala pintada na tampa, né? Uma caixinha que a gente compra, joga uma tinta e aí eu fiz a decoração na tampa, né? Essa mandala, por exemplo, eu só usei o compasso, fiz círculos, tracei algumas linhas para me guiar e fui espontaneamente fazendo as formas e espontaneamente escolhendo as cores, né? E é isso aí. É uma experiência muito boa, é uma alternativa para quem está enclausurado nesse tempo de pandemia e ao mesmo tempo é uma excelente forma de você conhecer a si mesmo, de expressar o seu inconsciente, de experimentar o seu inconsciente, de ter uma experiência estética e também de ter uma experiência mística, né? Você deve ter percebido que no centro dessa mandala está escrito o nome sagrado de Deus, está grafado em hebraico, né? O Jung chamava atenção para isso, que no centro de toda a mandala estava aquilo que deveria ser considerado mais importante, e aqui está escrito Yehová em hebraico, né? O Adonai, como diziam os judeus, porque não pronunciam o nome de Deus, né? Então pode ser inclusive uma experiência religiosa. É isso aí. Pinte mandalas e conheça a psicologia de Carl Gustav Jung. Isso vai enriquecer muito a sua vida. Um abraço e até o próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever no meu canal, de curtir os vídeos, de compartilhar nas suas redes sociais e de também deixar os seus comentários e sugerir temas, tá bom? A gente se encontra logo.